Olá, muito boa tarde. Olhar o tempo de férias não com roteiros de destinos paradisíacos entre mãos, mas com estratégias que permitam tirar partido de dias de descanso para conquistar qualidade de vida pessoal, empresarial e social. É esse o exercício que queremos hoje propor-vos, através do diálogo com Helena Marujo, psicóloga e professora do Instituto de Ciências Sociais e Políticas. Muito boa tarde. Olá, obrigado boa tarde. por estar neste programa. E permitem que comece por lhe perguntar de que forma é que planeou as suas férias? Bom, as minhas férias têm um duplo objetivo, obviamente o descanso, a recuperação e o fortalecimento dos laços em família. Nesta duplicidade entre descansar, recuperar energias para mais um ano de trabalho, são feitas a cuidar da minha mãe, que neste momento está totalmente dependente. Portanto, implica uma negociação engraçada, felizmente fácil, com a minha irmã e com os outros elementos da família, para estar sempre alguém presente, para estar sempre alguém com ela. E, portanto, temos que ser criativos no aproveitamento daquilo que está mais perto dos nossos espaços de domicílio, aproveitar o máximo do bom que existe em redor, porque precisamos estar muito presentes neste momento da vida da nossa mãe. Estas circunstâncias podem, por vezes, ser olhadas como algo que impede ter um tempo de férias. É isso que acontece no caso? Acredito que não. Acontece também um bocadinho, não é? Obviamente que se calhar o nosso ideal relativamente à ideia de férias é mesmo poder desligar de responsabilidades, não é? Tirar os pesos de cima, ficarmos mais leves. E quando em momentos da vida como este temos que estar sempre a cuidar de alguém, obviamente que isso traz, enfim, algum sentido de que não há total liberdade para poder escolher as férias que se gostaria. Mas é também na construção de um amor, de respeito e de compaixão pelo outro, que está em sofrimento, neste caso. E, portanto, é este equilíbrio que se faz internamente e que se faz na relação com os outros. Claro que se calhar eu tenho momentos em que pensava que gostaria de poder não estar agora preocupada que daqui a uma hora tenho que voltar a estar em casa porque tenho que dar almoços, ou porque será que a mãe está bem naquela hora que saí para ir dar um mergulho, tenho a sorte de morar ao pé do mar. Mas também isso releva a nossa capacidade humana de nos adaptarmos às circunstâncias de vida e de nos lembrarmos que, como seres sociais, temos que estar lá uns para os outros, sejam férias, seja tempo de trabalho. E antes de falarmos do que podem ser férias com qualidade, acredito que existam ingredientes que ajudem a essa qualidade no tempo de férias. É abordada pensa e analisa sobre aquelas circunstâncias que acredito estejam também a crescer em Portugal, de muitas pessoas que não podem ter férias e desejariam era ter trabalho, mesmo nestes dias. Sem dúvida. Por um lado, temos hoje circunstâncias sociais difíceis que levam, de facto, a que as pessoas estejam em férias permanentes por impossibilidade de conseguirem ter uma vida profissional que lhes permita a sustentabilidade de uma família, de uma vida economicamente com qualidade. Portanto, é obviamente um problema grave que me traz um sabor que não é agradável, não é? Ao tempo, às vezes ao excesso de tempo sem projeto. Também temos hoje o outro extremo, o que denota a nossa dificuldade em termos profissionais, sociais, cívicos e públicos de conseguirmos equilibrar e dividir melhor tudo isto. Temos também o outro lado, que são pessoas que praticamente não conseguem sequer parar, ou porque são empresários a título individual e, portanto, qualquer interrupção do seu trabalho implica que as suas empresas deixem de funcionar ou deixem de faturar, ou porque há às vezes também condições indignas em contexto, enfim, de contratação laboral que não respeitam isto que é um direito. É um direito, de facto, ter férias, deverá ser protegido e é vital, inclusivamente depois para a capacidade de produzir com qualidade. Está aí a principal vantagem do tempo de descanso? É uma delas, se pensarmos
em termos do olhar da empresa, mas do ponto de vista individual há um conjunto incrível de impactos e de benefícios na área da saúde física e psicológica que nos deverão alertar para esta concepção de que não podemos perder este bem. Dou alguns exemplos. Em termos de saúde física, por exemplo, nós sabemos que as pessoas, quando tiram férias, conseguem ter melhorias em áreas tão diversas como o sistema nervoso, dormir melhor, ter melhor humor, a maneira como nos sentimos em relação à vida, a capacidade até de superar o stress, os níveis de irritabilidade, indicadores na área da baixa de cortisol, que, enfim, a produção de uma glândula que não é muito boa para a nossa saúde, que tem impactos em coisas como permitir que a gordura no organismo seja ou não dissipada, vantagens gastrointestinais, há uma maior absorção das vitaminas, o que faz com que as pessoas fiquem mais energéticas durante as férias. Há ganhos do ponto de vista, por exemplo, da acumulação da glucose no sangue. Enfim, as vantagens do ponto de vista da saúde física são inegáveis. Há muitos estudos que o comprovam. E precisamos, por isso, deste tempo de recuperação. Não é? Mas há também vantagens psicológicas que são... emotivas. É emotivamente que as férias trazem, enfim, uma outra dinâmica de vida. Exatamente. É também aí por duas razões vitais. Por um lado, porque hoje temos vidas muito intensas, muito desgastadas e desgastantes, e porque nos retiram também tempo para aquilo que para nós muitas vezes é o essencial, que são os bens relacionais. Eu estar com as pessoas importantes da nossa vida. Então, muitas vezes nas férias conseguimos este reequilíbrio emocional que implica sentirmos mais emoções positivas, mais relaxamento, mais descontração, uma gestão melhor dos momentos difíceis e dos desafios. E, por outro lado, podemos muitas vezes estar com as pessoas que perdemos, às vezes, um bocadinho o passo ao longo do ano, porque não podemos acompanhar como gostaríamos, que não podemos estar como desejávamos. Esta conjunção e esta atenção leva-nos também a um outro elemento que é vital, que as férias permitem-nos fazer um afastamento, um ver de longe, um planificar, um olhar para a nossa vida de uma maneira com uma serenidade e uma distância que muitas vezes nos permitem tomar decisões sobre áreas em que precisamos de decidir ou reformular as hierarquias da nossa vida e, portanto, esse tempo também de distância, que é também emocional, mas é cognitiva, é uma reflexão sobre a vida, às vezes só acontece neste momento. Há um pequeno livrinho do Padre Vasco Pinto Magalhães que tem por título Só avança quem descansa. Precisamente, enfim, que é uma reflexão sobre as férias. Fantástico, também, não é? Precisamente. De facto, para esse progresso pessoal, social, familiar, são precisos tempos de descanso. São vitais, cada vez mais. É mesmo importante sublinhar isso, porque estamos a encaminhar-nos precisamente para a visão oposta, não é? Acredito que seja por isso contra a diminuição de dias do tempo de férias. É uma opção errada, na sua opinião? E há alguma fundamentação atual que justifica claramente esta posição de defender as férias como um bem essencial. Até como um tratamento, pelo que nos estava a dizer, não é? É, sem dúvida nenhuma. Ainda ontem a New Economics Foundation, no Reino Unido, lançava dados de uma investigação sobre os ganhos sociais, ambientais, económicos, menos horas de trabalho. E há movimentos na área da economia que hoje apontam, com dados rigorosos, exatamente no caminho oposto daquilo que estamos a fazer neste momento em Portugal. Deixar duas chamadas de atenção importantes. Uma delas é que não só é muito importante fazer férias, como é essencial planeá-las. Os estudos mostram que, do ponto de vista psicológico, a planificação, a antecipação, o visionar aquilo que vão ser os meus tempos de descanso, têm efeitos psicológicos e fisiológicos também muito bons. Então não é só ir para férias, é ser capaz de fazer o processo todo de saborear antecipadamente aquilo que vai acontecer. Mas há também aqui um efeito nefasto
porque as coisas não são sempre todas boas. Têm sempre em si esta duplicidade, não é? da bênção e da ferida, como lhe chama o Luigino Bruni. E é também, muitas vezes, na sequência das férias, que há mais separações conjugais, portanto, há o aumento de processos de divórcio. São momentos em que as famílias hoje, às vezes, não têm energia, por exemplo, para estar com os filhos a tempo inteiro. E, portanto, podem ser momentos de grande tensão e de grande conflituosidade. Por isso, têm que ser muito bem cuidados e tem que haver estratégias de gestão desses momentos, dessas horas, de pessoas que habitualmente se cruzam, às vezes, durante o ano inteiro, em meia dúzia de horas por dia, se tivermos sorte. E, portanto, há também aqui um lado que é de risco da experiência de férias e que, por vezes, para algumas pessoas, as férias trazem um peso. Daí que a tal planificação seja muito importante. E para que umas férias tenham qualidade, o que é necessário incluir nessa planificação? Olha, o contacto com a natureza continua a ser, de facto, alguma coisa que os seres humanos precisam. E, enfim, no mundo urbanizado, na selva urbana, muitas vezes desligamos-nos dos espaços verdes, do contacto direto do pé na relva, do pé na areia, e todos nós sabemos como essa experiência e esses momentos são tão vitalizadores e nos energizam. Portanto, o contacto com a natureza é, obviamente, um elemento importante e que traz associado um sentido de descanso. Os estudos mostram que quando as pessoas avaliam as suas férias, só quando dizem que foram muito relaxantes é que depois conseguem aguentar algum tempo com os benefícios prolongados no tempo. E a outra coisa que os estudos mostram é que os benefícios das férias não são muito prolongados e é muito rápido voltarmos às tensões do trabalho. E isto quer dizer que será melhor as pessoas dividirem as férias e terem férias repartidas do que tempos mais prolongados. Então, contacto com a natureza, férias repartidas, um reconhecimento daquilo que para nós é importante, que pode ser ler, que pode ser simplesmente o tempo do ócio pelo ócio, que pode ser o tempo da conversa com os outros. Portanto, conseguirmos ter nas férias e concretizar nas férias alguns dos nossos projetos ou das nossas paixões que às vezes sejam difíceis de pôr em prática durante o ano de trabalho. Por outro lado, como há pouco dizia, umas férias boas são também umas férias em que eu posso estar com as pessoas que me são próximas ao coração, com a tal ressalva de que tenho que ir muito bem preparado, com uma tolerância, uma paciência que felizmente as férias também potenciam, no geral, mas que facilite aquilo que às vezes é um contacto direto e diário grande. Depois não esquecemos que temos corpo, não é? A gente às vezes durante o ano esquece que tem corpo, portanto muitos de nós não fazemos exercício, não nos alimentamos bem e de repente o momento das férias às vezes relembra-nos deste lado corpóreo da nossa existência. E muitas vezes são alturas em que comemos melhor e umas férias também são melhores se forem mais saudáveis nesse sentido, em que começamos a fazer exercício físico, nem que seja porque vamos nadar num rio, porque estamos mais longe e temos que caminhar entre a casa e o sítio onde vamos passar o dia de campo ou de praia. E, portanto, esta introdução de um respeito muito especial pelo corpo, o relembrar que não existe bem-estar nem felicidade se não houver movimento, se não houver saúde, também pode ser um elemento muito importante e fácil nas férias. Fixemos nesse outro aspecto que falava do criar disponibilidade para estar com o outro, com quem não se está normalmente o dia inteiro. É essa indisponibilidade que gera muitas vezes os tais fatores de divisão, de afastamento, de divórcio, como dizia há pouco? Pois... às vezes os ritmos alucinantes das vidas diárias das sociedades que hoje temos vão-nos focando em metas, em objetivos que muitas vezes podem ser o sucesso escolar, que podem ser o sucesso profissional, que pode ser simplesmente conseguir segurar um trabalho precário,
e que, ao mesmo tempo, nos desligam daquilo que para os seres humanos é vital, que são as relações de suporte, é o cuidar-nos uns aos outros, é família próxima, ter com quem contar. E este elemento, em Portugal, neste momento, é especialmente relevante. Eu estive há pouco no Congresso Europeu de Psicologia Positiva, o 7º Congresso Europeu, em Amsterdão, e o estudo do World Happiness Report, que inclui uma centena de países, portanto, os dados mais recentes apontavam os 4 países do sul da Europa que estão em crise económica como tendo indicadores de bem-estar e de felicidade muito abaixo daquilo que seria previsível, já descontando a crise. E uma das razões atribuídas, comparando com países como a Islândia e a Irlanda, que conseguiram fazer um processo de recuperação, mesmo estando também a passar por uma crise económica, a justificação precisamente está ligada à capacidade de solidariedade e de construção de comunidade. E os investigadores nesta área sublinhavam na altura, no Congresso, como Portugal e os outros 3 países do sul da Europa, Itália, Grécia e Espanha, não conseguiram até agora criar condições de relação, de coesão social e de confiança mútua entre as pessoas que lhes permita enfrentar os problemas de uma maneira coletiva. Então, temos obviamente de começar nos nossos espaços mais privados, mas também a maior libertação que às vezes vem com as férias, não é? Uma maior tal capacidade de vermos criticamente as nossas vidas, podem nos ajudar a relembrar que se é muito importante eu cuidar e aproximar-me dos meus, que precisamos em Portugal de sair da estrita fronteira dos nossos microcosmos familiares e começar cada vez mais a virar-nos para o lado, para os vizinhos, para as pessoas que estão na fila do supermercado connosco, para a construção de projetos cada vez mais cívicos, coletivos e de cidadania. E isso pode ser preparado numas férias para depois ser lançado no retorno à vida laboral. Com a tal confiança que é necessária, não é? A professora Helena Marujo perguntava-lhe o que é que revela aquela expressão que nós ouvimos muitas vezes no reencontro profissional ou de entre amigos após as férias, nessa palavra muito simples, passaram-se. Pois, por um lado, há um sinal de que às vezes não desfrutamos e não sabemos saborear e viver com intensidade esse momento que é, ou deverá ser, especialmente bom e delicioso. E, portanto, muitas vezes o próprio tempo das férias é vivido com a antecipação dramática do retorno ao trabalho. Estão a acabar, não é? E, portanto, eu acabo por não estar lá, não as vivi como deveria ter vivido, porque estou sempre com aquele sentido de déficit, já estão quase, já passou mais um dia, já. E, portanto, é essencial relembrarmos que quando estivermos, temos que as viver intensamente, temos de facto que as desfrutar, e que isso facilitará estes processos todos físicos e psicológicos e relacionais que já falámos. Por outro lado, como há pouco eu dizia, os estudos são claríssimos que o mergulho de volta deixa-nos de novo com muita rapidez em stress, em pressão, em tensão, muita coisa acumulada. Os e-mails hoje, não é? Uma grande preocupação das pessoas hoje. Eu até posso não ver e-mails durante as férias, mas vai ser dramático quando eu retomar. Como é que vai ser? Porque tem a caixa cheia. O que fazer? O que fazer? Se possível, desligar mesmo. E depois organizar estratégias e, durante a primeira semana de trabalho, de retorno ao trabalho, ir dedicando um X tempo do seu dia só para ir, pouco e pouco, correspondendo e dando, enfim, vazão àquilo que se possa ter acumulado. Lembrar que nós podemos ir tendo microférias e que às vezes um sábado relaxante, descontraído, ou em contacto com a natureza, ou com a cultura, ou com os amigos, poderão ir ajudando
a ter uma espécie de bombas de oxigénio que nos levem às próximas férias. Portanto, aproveitar ao máximo enquanto acontecem, sem esse horror do fim. Depois, quando terminam, organizar o trabalho que se foi juntando de maneira a que possamos dividir em fatias, para ele não ser tão pesado, nem tão difícil de digerir. E, finalmente, na tal ideia de que as férias devem e podem ser, deverão ser repartidas, quando não for possível fazer esse processo mais de divisão, pelo menos aproveitar todos os bocadinhos. Pode ser um final de dia a ir passear à beira-mar, que pode ser ir brincar com os filhos na relva descontraídamente, sem estar preocupado com as nódoas na roupa, mas tentar pequenos balões de oxigénio que, ao longo do ano, nos vão sempre vitalizando e lembrando que podemos ter pequenos momentos, mesmo que breves e transitórios, que nos ajudem ao tal reequilíbrio. Nesse recomeço, que a relevância deve ter, enfim, a consciência também de que o recomeçar um ano de trabalho é um benefício para alguns só, não é? Infelizmente para alguns. E que existe também essa possibilidade de contribuir para ou a continuação de uma produção qualquer, de uma atividade qualquer. Ou seja, de que forma é que podemos olhar também o recomeço como um fator positivo e uma possibilidade que é dada? Pois, para aqueles que têm retorno ao trabalho, enfim, hoje, nas condições em que vivemos, isto é sempre vivido ou deverá ser vivido como uma celebração. Alguns, infelizmente, retornam para trabalhos que não gostam, para vidas laborais que não os preenchem ou onde não há dignidade e o respeito pelo trabalhador que deveria existir sempre. Mas mesmo nessas condições, temos sempre que lembrar que há enfim, um poder leve de cada um de nós em ir trazendo transformação e que podemos, de alguma maneira, complementar, mesmo quando a experiência profissional não é a mais positiva ou quando ainda não a temos, com práticas de vida que sejam inspiradoras e transformadoras do ponto de vista social. E há hoje grupos, o GEP é um deles, não é? Os grupos de entreajuda para desempregados, que podem levar as pessoas a este sentido de contribuição para o coletivo, mesmo quando não há vida laboral ativa. E para aqueles que têm vida laboral, enfim, que gostam, ótimo. Muitas vezes é este retornar a um sentido de realização e a uma vida que é construída também a partir do projeto profissional. E o sentido também pode vir daí, o sentido para a vida. Para aqueles que vivem profissões e práticas em que não são felizes, continuar à procura, continuar a transformar de dentro, se possível, e, se possível, também não perder a esperança. Professora Helena Águeda Mouruz, obrigado pelas pistas que aqui deixou. Votos de boas férias também. Muito e felicidades. Obrigado. O programa onde quisemos falar sobre este tempo de férias e dos princípios que podem ajudar a que elas sejam um contributo para a qualidade de vida. Votos de boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.